A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe. Vamos direto ao ponto. Você sabe responder para uma pessoa que quer entender sobre a sua fé? Quais são os fundamentos da sua fé? Quais são os pontos fundamentais? Quais são os pontos que é construída a fé cristã? Você consegue defender segundo a ótica bíblica e ter firmeza em relação à doutrina da Bíblia em relação à fé cristã? Eu acredito que esse tema é um tema que tem que ser muito abordado nessa geração, porque é simples, meus irmãos. Hoje em dia, nós estamos vivendo um tempo de grande apostasia e um tempo de grande confusão em relação aos princípios elementares da fé. Por exemplo, a gente tem observado muita gente abandonando a igreja e se tornando o desigrejado. Muita gente se levantando contra o dízimo, contra a contribuição na igreja. Nesses tempos a gente tem observado muita gente desanimada, confusa em relação à palavra de Deus. Mas a Bíblia ela é muito clara. E o autor ao livro aos Hebreus, ele dá uma pincelada, mas uma pincelada mesmo. Ele fala em 3 versículos sobre os fundamentos da fé cristã, deduzindo ele, o autor da carta aos Hebreus, que não preciso falar sobre isso porque vocês já sabem. Então eu vou trazer uma revelação mais profunda. Mas a pergunta que eu faço agora, eu não tenho como abrir que eu tô dirigindo, mas a pergunta que eu faço agora, você sabe de fato quais são os fundamentos da fé? Como deduziu o autor da carta aos Hebreus? Se você abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 1 até o 3, está escrito assim: eu não quero me atentar, eu não quero tratar agora sobre os temas que fundamentam a fé cristã, que é Cristo, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mão, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Foram os 7 temas que ele disse que eu não vou perder tempo com isso, porque vocês já sabem, vocês já conhecem. São coisas que eu já abordei demais, vocês já ouviram demais sobre isso. Então tem uma revelação mais profunda para tratar com vocês. Mas a deixa que eu vim trazer essa reflexão, você sabe de fato o que esses fundamentos nos ensinam? Você sabe dizer por que o autor da carta aos Hebreus achou que não precisava tratar sobre esses 7 temas? Porque com certeza os cristãos da época ouviram, se alimentaram, e no final do capítulo 5 ele fala que eu não posso dar alimento sólido para vocês, porque vocês já deviam ser mestres dessas coisas, desses temas, já deviam saber sobre tudo isso, então eu tenho que dar leitinho para vocês. E Pedro, na primeira carta, se não me engano, capítulo 2, ele fala que nós devemos desejar ansiosamente o leite espiritual, que é Cristo, né? Enfim, então vamos agora falar um pouco sobre os 7 temas que o autor aos Hebreus tratou na sua carta. Ele diz que o primeiro fundamento é Cristo. Jesus, ele fala aos fariseus que estavam contestando a sua autoridade, no capítulo 5 do evangelho dele, segundo escreveu João, no versículo 39, que as escrituras testemunham acerca de Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz que o fim da lei é Cristo. Na carta aos Gálatas, Paulo fala
que se a lei fosse capaz de justificar o homem perante Deus, Cristo não precisava vir à terra e morrer no nosso lugar. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 23, se eu não me engano, diz: eu não vim cancelar a lei, eu vim cumprir, para cumprir. E no Evangelho de João capítulo 19, no versículo 23, se não me engano, ele diz ao Pai: Pai, está consumado. Ou seja, já cumpri a lei. Os apóstolos, desde a primeira mensagem de Pedro, da descida do Pentecoste, onde 3.000 almas se converteram, até Paulo e os outros apóstolos adiante, eles testemunhavam em todas as suas ministrações, suas pregações, sobre Cristo, sobre o cumprimento da palavra de Deus, a palavra de Deus tendo se cumprido através de Jesus, através de Cristo, que ele veio à terra, ele não somente prometeu aquele ungido Messias do Antigo Testamento, como ele se fez carne, habitou entre nós. O João fala: nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, nós precisamos entender na nossa vida diária com Deus sobre a importância da nossa fé em Jesus, sobre o que o sangue de Jesus representa, o que representa a vinda de Cristo em carne e osso e o sangue dele derramado na cruz. Na própria carta aos Hebreus, no capítulo 7, logo adiante, o autor aos Hebreus fala sobre o sumo sacerdócio de Cristo, superior a de Levi, e ele foi constituído sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como está em Salmo 110. E ele também fala que o próprio Abraão deu dízimo a Melquisedeque, ou seja, o menor é abençoado pelo maior. Ou seja, mostrando que Cristo tem um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico. Isso é muito importante. Então, o primeiro fundamento, inclusive do capítulo 1 até o capítulo 6 da carta aos Hebreus, o autor trata sobre o caráter, sobre a obra, sobre a revelação de Cristo. Ele fala, no capítulo 1, fala: nós recebemos nos últimos tempos a mensagem não por mão de anjos, mas por mão do próprio Deus, do Filho de Deus. Ele foi gerado, ele ressuscitou e tudo mais. Ele está falando de Cristo. O segundo fundamento é sobre o arrependimento de obras mortas. E arrependimento, meus irmãos, é um tema muito importante nós entendermos sobre isso. Existem duas visões sobre o arrependimento, pelo menos, que a gente pode abordar, que é a visão calvinista e arminiana. Então, na visão calvinista, Jesus ele morreu pelos eleitos, por aqueles que foram escolhidos por Deus arbitrariamente antes da fundação do mundo, tal com os seus nomes escritos. Para o arminiano, Cristo morreu por todos os homens de todas as épocas. O sangue dele tem poder de perdoar o pecado de todos. Porém, no calvinismo, a graça de Deus ela é irresistível. Ou seja, uma pessoa que ela é confrontada, abordada através de uma pregação, e ela entende a mensagem, ela não consegue dizer não a Cristo. Já no arminiano, a visão arminiana, a fé é irresistível. Ou seja, é natural do homem você convidar uma pessoa para ir para uma igreja, você querer falar sobre a palavra de Deus, e é natural a pessoa falar que não quer. O arminiano entende que a graça de Deus ela é irresistível, sim. Então, a questão do arrependimento, ao meu ver, existem uma estrada de mão dupla. Então, primeiro Deus entra com a graça dele, né, através de Cristo,
sendo revelado como Salvador do mundo através do seu sangue, e o homem entra com a fé, através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é um atributo que Deus já concedeu ao homem, e o homem ele pode direcionar essa fé naquilo que ele quiser. Deus não é arbitrário. Deus ele deu esse livre-arbítrio, ele escolheu, mesmo sendo soberano, dar ao homem o livre-arbítrio, o poder de decisão. Eu quero ou eu não quero. Mas, porém, logo, entretanto, é impossível o homem escolher Deus se ele não tiver acesso à graça, ou seja, a palavra de Deus, né? A revelação de Cristo, a pregação, ela precisa chegar até o homem para que ele possa escolher. Ou seja, não depende do homem. O homem não consegue salvar a si mesmo por si próprio. Ele precisa de entender que existe um médico, que existe um remédio, um antídoto para o seu pecado. O terceiro ponto, o fundamento que ele trata é sobre a fé em Deus. E é muito importante, eu tenho falado muito sobre isso, tenho pensado muito sobre isso, que Jesus ele revela qual é o único pecado que existe no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 9. Quando ele fala sobre a obra do Espírito Santo, versículo 8, ele fala: é importante que eu volte para o Pai, porque se eu não voltar, se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele vier, vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque o homem não crê em mim, da justiça porque eu estou voltando para o Pai, e do juízo porque o príncipe desse mundo está condenado. Ou seja, pecado é não crer, incredulidade é pecado. Então, é um fundamento extremamente importante a questão da fé em Deus. Porque quando nós não cremos em Deus, a gente está pecando. Ou seja, ter uma vida homossexual aos olhos de Deus não é pecado. Isso daí é simplesmente o resultado do pecado, que é não crer em Deus. Você roubar não é pecado, é simplesmente o resultado do pecado, que é não crer em Deus, é incredulidade. Você mentir não é o pecado em si, é o resultado de você ter uma vida que está em pecado, uma vida que não crê em Deus. Quem crê em Deus vai procurar se distanciar. Deus não nos chama do homossexualismo para o heterossexualismo, do roubo para o trabalho, da preguiça para a disposição. Não é o chamado de Deus. Ele nos chama da incredulidade para a fé. O chamado de Deus é esse. Uma vez que nós temos fé, a gente vai agir de acordo com aquilo que nós cremos. E quando nós temos fé, nós nos interessamos em conhecer a Deus, e prosseguir em conhecer, e prosseguir em fazer a sua vontade, e ter uma vida que glorifica o nome de Deus. Outro ponto importante que eu acredito que nós precisamos abordar é o ponto que está lá na carta aos Hebreus, da imposição de mãos. Existem igrejas que não põem a mão sobre os seus membros de jeito nenhum. Que está escrito lá, o apóstolo Paulo: não se apresse em pôr as mãos sobre ninguém para consagrá-lo. Primeiro tem que ser provado e aprovado lá para consagrar para o ministério. E tem igreja que todo culto põe a mão na cabeça da pessoa. Vem cá, vou colocar a mão. E é uma doutrina que precisa ser ensinada. Afinal de contas, porque os apóstolos ensinavam isso no primeiro século, na igreja primitiva, porque o autor aos Hebreus está abordando esse tema. Na palavra de Deus nós vemos 3 situações onde é aplicada esse costume. Primeiro, no capítulo 13, versículo 2 e 3, o Espírito Santo revela aos profetas e mestres que tinham na igreja de Antioquia sobre a missão que o apóstolo, que Saulo, na época, e Barnabé deveriam fazer, e deveriam ser separados para fazer, indo para a Galácia. Então,
eles jejuaram, oraram, os profetas, os mestres que tinham na igreja de Antioquia, e puseram as mãos sobre Saulo e Barnabé e os enviaram para a obra que o Espírito Santo separou para essa finalidade. Então, imposição de mãos é revestir de autoridade. Foi o mesmo caso de Atos capítulo 6, versículos, eu não me lembro bem o versículo, mas se eu não me engano é versículo 8, quando os apóstolos escolhem Estevão, Tiago, Nicolau e os 7 diáconos, separa eles como um cargo de diaconal e concede autoridade a eles, impondo as mãos sobre eles. Também, quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso, pergunta para os discípulos de Apolo, capítulo 19, no comecinho de Atos dos Apóstolos, se eles receberam o batismo do Espírito Santo. E eles falaram, não, só recebemos o batismo de João. Então, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre os 12 discípulos de Éfeso e eles receberam o Espírito Santo. E foi o mesmo caso do diácono Felipe, né, que desceu para Samaria, e Deus usou ele em curas, libertações, a ponto até do Nicolau, aliás, do Simão mágico, se converter. Então enviam Pedro e João para Samaria, no comecinho da perseguição, na primeira perseguição em Jerusalém, e eles recebem o Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus nos dá baseamento que os líderes da igreja, eles têm autoridade para impor as mãos e para orar, para consagrar para o ministério, para confirmar um chamado missionário, ou também para oração para receber o Espírito Santo. Está na palavra de Deus. Fala sobre os batismos, sobre batismos, né? Não é um único batismo. Aí eu vejo na palavra de Deus pelo menos 2 batismos. O primeiro, que é um que na primeira pregação de Pedro, ele fala no final do capítulo 2, ali capítulo 3, quando ele ministra na descida do Pentecostes, os homens falam, e agora, irmão, o que nós devemos fazer? Arrependa-te dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Jesus, ele fala no finalzinho do Evangelho de João, capítulo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer estará condenado. E também ele fala sobre o batismo, e primeiro a cerimônia que Jesus manteve, que é o batismo nas águas, que o apóstolo Paulo mesmo, ele foi batizado depois de ser curado por Ananias. Aquele homem, o eunuco de Candace, ele falou, aqui tem umas águas, eu creio. Você crê que Jesus é o Filho? Sim, eu creio. E ele foi batizado ali. Então, o batismo é algo que precisa ser trabalhado, que precisa ser estudado. Mas tem esse batismo e o batismo do Espírito Santo e do poder, como eu falei. O batismo dos discípulos de Éfeso, o batismo do Cornélio, Atos capítulo 10, o batismo dos irmãos que receberam o Espírito Santo em Samaria, com a imposição de mãos. Então, pelo menos esses 2 batismos nós vemos. Também Jesus, ele fala sobre o batismo da crucificação, da dor, para ser glorificado, né? No final dos evangelhos. Mas enfim, esses 2 batismos é o que eu vejo muito claro na palavra de Deus. E por fim, fala sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. É muito importante nós entendermos essa doutrina, porque é a doutrina que muitas pessoas que se dizem cristãs se confundem muito, porque confundem a ressurreição com a reencarnação, que é o que é ensinado no kardecismo,
entre os Mormons, né? Que nós vamos reencarnar, e também nas religiões hinduístas aí. Então existe uma grande confusão em relação a esse tema. Inclusive na época do Antigo Testamento não existia ensinamento sobre ressurreição, era somente reencarnação e enfim. E a nossa fé cristã é fundamentada sobre o tema da ressurreição. Paulo, quando ele ia para as igrejas, aliás, quando ele fundou as igrejas na Macedônia, na Caia, que é na região da Grécia, na própria Galácia, na Ásia, ele tratou muito desse tema, porque a promessa de Deus, principalmente lá pra você ter ideia, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53 em diante, Paulo ele fala que sobre a glória dos corpos celestiais, os corpos terrenos, que nós agora temos um corpo corruptível, mas quando vier o incorruptível nós vamos ser revestidos de incorruptibilidade, que esse corpo vai ressuscitar e vai receber um corpo incorruptível, e assim nós vamos encontrar Jesus nos ares, assim como ele é, nós também seremos. Ou seja, fala sobre a ressurreição dos mortos. Nós vamos, esse corpo vai ser revestido de incorruptibilidade. Nós não vamos reencarnar em outro corpo, nós vamos receber o mesmo corpo. E sobre o juízo eterno, e a questão do juízo eterno se encontra em temas escatológicos. Eu estou chegando aqui em casa, mas é importante abordar isso daí. Eu já vou terminar. Por exemplo, a questão do pré-tribulacionismo ou do pós-tribulacionismo. O que é o pré-tribulacionismo? Existe uma linha teológica na escatologia que crê que a igreja vai ser arrebatada antes da manifestação do anticristo, a qualquer momento, no abrir e no fechar de olhos. Existe que esse daí é o pré-tribulacionismo. Eu vejo mais coerente com a leitura da palavra que eu tenho estudado, e eu li um pouco sobre a questão do pré-tribulacionismo, e eu encontro mais coerência na visão pós-tribulacionista. Ou seja, sim, a igreja tem uma promessa de ser arrebatada, de encontrar Jesus nos ares, de ser transformada, mas eu não vejo uma vinda secreta. A palavra de Deus não trata sobre a questão de uma vinda secreta de Jesus. Em Mateus capítulo 24, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1 Coríntios, Apocalipse capítulo 6, e no final a gente encontra somente a volta de Cristo, e todos os olhos verão. Então o arrebatamento vai ser na segunda vinda, mas não secreta, vai ser estrondosa. Então, para que haja o arrebatamento, precisa se manifestar o anticristo primeiro, e tem que vir a grande tribulação. Eu entendo que o anticristo vai vir do mundo árabe, vai ser um muçulmano islâmico, que vai pregar a perseguição contra os cristãos e contra os judeus. Ele vai ter um apoio político de 10 governos, ele vai ter um domínio mundial rápido, vai ser os 3 anos e meio. E nesse período que ele vai estar perseguindo os cristãos, como a gente já tem visto nos países muçulmanos e árabes, os cristãos sendo perseguidos, essa grande tribulação ela vai ser a nível mundial. Nós estamos vendo através dos refugiados, principalmente do mundo árabe, vindo para os países aqui agora das Américas, no Brasil, crescendo muito o número de árabes, e também na questão de filhos, eles fazem 8, 9 filhos, e podem ter várias mulheres, diferente dos cristãos, né? Entre aspas, porque tem pessoas que é cristão nominal, mas não conhece a palavra, não tem um relacionamento com Deus. Então, por conta disso, logo a gente vai ver se levantar o anticristo dessa linhagem. Então, depois que ele se revelar, ele vai perseguir os cristãos a nível mundial, onde será a grande tribulação, e nesse período vai vir um arrebatamento. Jesus vai descer, vai salvar os cristãos e os judeus, que também irão se converter, e todo olho verá, toda língua confessará, para ter depois o reino milenar. Enfim, essa é a minha visão, são os fundamentos da fé. Espero ter sido
útil para alguém e que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.